Olá, meu nome é Jorge Anton, professor de matemática, e a aula de hoje aqui, pessoal, é para você que tem dificuldade e não consegue entender aqui o mínimo múltiplo comum. Então, nessa aula aqui, pessoal, a gente vai entender tudo que precisa saber sobre esse assunto, mas antes eu preciso de uma coisa. Eu preciso que você, pessoal, se você gostar dessa aula aqui, deixe seu gostei aí embaixo, tá? Clique no botão de joinha. Isso é muito importante, pessoal, porque se você gostar da aula, se ela te ajudar de alguma forma e você não clicar no botão de gostei, o YouTube não vai entender que a aula te ajudou, tá? Agora, se você gostar da aula e clicar no botão de gostei, aí o YouTube vai entender que você gostou do conteúdo, que ele te ajudou de alguma forma, e assim ele vai recomendar essa aula aqui para mais pessoas. E assim, pessoal, esse conteúdo aqui vai poder ajudar então mais pessoas dessa forma, tá bem então? Então a sua interação no vídeo é importantíssima. E caso você goste, como eu disse, clica aí embaixo no botão de gostei então, tá bem então? Bom, então vamos começar aqui, pessoal. Vamos ver aqui então o mínimo múltiplo comum, mas antes de saber qual que é o mínimo múltiplo comum, vamos entender, pessoal, o que é um múltiplo de um número, né? O que seria um múltiplo de um número? Por exemplo, aqui, vamos ver então quais são os múltiplos do 9. Para indicar os múltiplos, a gente coloca assim um m, tá? Então faz um múltiplo, que é o m, do 9. Vamos ver aqui então quais são, pessoal, todos os múltiplos do número 9. Para encontrar os múltiplos do 9, pessoal, a gente tem que multiplicar o 9, né? Para encontrar os múltiplos naturais dele, a gente tem que multiplicar o 9 pelos números naturais, tá? Os números naturais, a gente deve lembrar que é aquele conjunto que é representado com a letra n. Começa do zero, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, né? Os números naturais, pessoal, que fecha a chave, né? Os números naturais, pessoal, eles são um conjunto de números infinitos, né? E são os números que a gente utiliza para contar. Então começa lá do zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso aqui vai embora, é infinito, ok? Quando a gente quer encontrar os múltiplos de um número, por exemplo, encontrar os múltiplos do 9, a gente multiplica o 9, pessoal, pelos números naturais, tá? Então começa aqui, ó, o 9 vezes o 0, e 9 vezes 0 é 0. Isso quer dizer que o 0 é um múltiplo de 9, é um 9 multiplicado por 0, tá? Então múltiplo vem de multiplicação, tá? Então o 9 ó, vezes o 1 é 9. Isso quer dizer que o 9, pessoal, ele é um múltiplo dele mesmo, né? Porque ele é 9 vezes 1, ok? Próximo múltiplo do 9, 9 vezes 2 dá 18. 18 é um múltiplo de 9, né? É o 9 vezes 2. O próximo múltiplo de 9, 9 vezes 3 dá 27. Próximo múltiplo, 9 vezes 4 dá 36. Próximo múltiplo, 9 vezes 5 dá 45. Próximo múltiplo, 9 vezes 6 dá 54. E assim continua, né? Assim, pessoal, como os números naturais, né, eles são infinitos, os múltiplos de um número, né, por exemplo, os múltiplos de 9, também são infinitos, né? Porque eu vou multiplicando, isso aqui nunca acaba, essa multiplicação, né? Então esse conjunto aqui nunca tem fim, né? Nunca tem um maior múltiplo, sempre vai ter mais, mais e mais, tá? Então a gente viu aqui o comecinho então da lista aqui dos números que são múltiplos do 9. Vamos ver aqui agora, pessoal, quais são então os múltiplos de um outro número. Vamos, por exemplo, aqui vamos ver os múltiplos do número 6. Quem são os múltiplos do 6? Os múltiplos naturais. É simplesmente a gente pegar então o 6 e multiplicar pelos números naturais, né? Então eu faço 6 vezes 0 é 0. Olha só, o 0 também é múltiplo de 6. A gente vai ver, pessoal, que o 0 vai ser múltiplo de todos os números, tá? Porque todo número, não importa qual número seja, multiplicado por 0 sempre vai dar 0. Então o 0 é múltiplo de todos, tá? 6 vezes 1 é 6, então o 6 ele é um múltiplo dele mesmo. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, pessoal, aqui dá 24. 6 vezes 5, isso aqui dá 30. E 6 vezes 6, isso aqui dá 36. E continua, né? Isso aqui também é infinito. Assim como os múltiplos de 9 são infinitos, os múltiplos de 6 também são infinitos, né? Bom, então nós entendemos agora aqui, pessoal, o que é um múltiplo de um número, né? Um múltiplo natural de um número. Simplesmente você pegar esse número e multiplicar pelos números naturais. Tudo bem? Você vai encontrando todos os múltiplos dele. Agora, pessoal, vamos entender o que é um mínimo múltiplo comum, ok? Bom, antes de saber o que é um mínimo múltiplo comum, vamos entender agora o que é um múltiplo comum, tá? O que é um múltiplo comum entre dois números? É você encontrar, pessoal, quais são os múltiplos, né, que são comuns entre os dois. Por exemplo, vamos encontrar aqui, então, o múltiplo. Quais são os múltiplos comuns entre o 9 e o 6, tá? Então, ó, quais são aqui os múltiplos comuns entre os dois? Bom, temos aqui ó, que o 0 é comum no 9 e o 0 é comum no 6, tá? Então, o 0 é um múltiplo comum entre os dois. Vamos ver outro. Temos aqui ó, o 18 aqui no 9 e está aparecendo o 18 aqui no 6. Então, o 18, pessoal, é um outro múltiplo comum entre o 9 e o 6. Então, o 18 é outro múltiplo comum. Vamos ver o que mais. 36, pessoal, aqui ó. 36 também é um múltiplo comum, tanto no 9
quanto no 6. Então, o 36 também é um múltiplo comum. Como essas listas continuam, pessoal, infinitamente, essas aqui também vai continuar infinitamente. Então, os múltiplos comuns entre dois números também são infinitos, né? Assim como os múltiplos dos números são infinitos, os múltiplos comuns entre os dois também são infinitos, tá? Então, isso aqui vai embora também e continua. Por isso, aqui, quando a gente quer então encontrar o múltiplo do número, não faz sentido você encontrar o maior múltiplo comum, porque os múltiplos são infinitos, então não existe um maior para a gente comparar, tá? Então não faz sentido perguntar o maior múltiplo comum. Porém, faz sentido a gente perguntar o menor, né? Já que a lista começa em um número, faz sentido a gente perguntar então qual que é o menor múltiplo comum entre dois números, né? Porém, pessoal, se a gente seguir isso ao pé da letra, né, se perguntar realmente qual que é o menor múltiplo comum entre dois números, sempre vai ser o zero. A gente não tem que o zero é múltiplo de todos os números? Então, sempre o menor múltiplo comum entre todos os números sempre será o zero. Mas isso também não faz sentido, porque daí o MC, né, de dois números sempre seria zero. Então, quando a gente pergunta qual que é o menor múltiplo comum, a gente quer saber então qual que é o menor múltiplo comum que não seja o zero, tá? Então, o próximo número aqui, o menor múltiplo comum, tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, entre o 9 e o 6, o menor múltiplo comum entre eles, que não é o zero, é o 18, tá? Então, aqui, ó, nós encontramos então o mínimo múltiplo comum entre o 9 e o 6. Essa forma que eu fiz aqui, pessoal, é uma forma válida de você encontrar o MC, o mínimo múltiplo comum, né? Você escreve os múltiplos aqui em cima, escreve os múltiplos do outro aqui também, encontra quais são os múltiplos comuns, depois você vê qual que é o menor múltiplo comum que não seja o zero, tá? Você encontra dessa forma. Porém, essa é aqui uma forma trabalhosa, né? Eu fiz aqui para vocês, mas para vocês entenderem o processo e o que são múltiplos, e o que são múltiplos comuns, e o que é o menor múltiplo comum, tá? Agora, para a gente agilizar um pouco as coisas, vamos ver aqui agora, pessoal, um algoritmo, né? Uma forma de a gente fazer que é mais rápida para a gente encontrar aqui, então, o MMC, o mínimo múltiplo comum. E bom, pessoal, no quadro anterior, então, nós vimos que o menor múltiplo comum, né, o mínimo múltiplo comum, entre o 9 e o 6 era o 18. Porém, nós fizemos de uma forma bem trabalhosa, né? Vamos ver agora uma forma, então, mais rápida de a gente encontrar, então, o mínimo múltiplo comum. Então, eu vou pegar aqui os mesmos números, o 9 e o 6, e vou colocá-los aqui. O 9, faço uma vírgula e coloco o 6. Faço uma barra aqui do lado, pessoal. E agora eu vou começar a dividir esses números aqui pelos números primos, tá? Começa pelo primeiro número primo, que é o 2. Então, dá para dividir o 9 pelo 2, pessoal? Não dá. Se não der para dividir, você vai repetir o número, ok? Agora, o 6 divide por 2? Sim, o 6 divide por 2. Então, 6 dividido por 2 fica 3, tá? Eu divido apenas aquele que é possível dividir. Agora ficou 9 e 3. Ambos os números são divisíveis por 3, não é? Então, o próximo número primo aqui, que é o 3, eu vou colocar aqui. E agora eu vou dividir os números pelo 3. O 9 dividido por 3 dá 3. Enquanto o 3 dividido por 3 fica 1, ok? O nosso objetivo, pessoal, é fazer o número se tornar 1. E o 6 eu já consegui fazer isso. Falta apenas o 3 aqui. Bom, 3 ainda é divisível por 3. Então eu vou dividir o 3 por 3. 3 dividido por 3 ficou 1. Consegui o que eu queria, que é fazer os números chegarem em 1. Quando os dois números, pessoal, chegarem em 1, eu acabo e faço agora uma barrinha aqui do lado. E agora a gente vai multiplicar esses números que ficaram aqui, ok? Faz vezes aqui 1. Aí 2 vezes 3, pessoal, é 6. 6 vezes 3 dá 18. Isso quer dizer que o mínimo múltiplo comum entre o 9 e o 6 é o 18, justamente o número que nós tínhamos encontrado antes. Só que fazendo assim, a gente encontra de uma maneira bem mais rápida. E agora, para a gente praticar, pessoal, vamos ver aqui então qual que é o mínimo múltiplo comum, né? O menor múltiplo comum entre o 150 e o 88. Então, pausa esse vídeo aí, tenta fazer aqui, pessoal, encontrar o mínimo múltiplo comum utilizando esse método que a gente acabou de aprender aqui, tá? E depois você volta e vê então a minha resolução. Bom, espero que você tenha pausado então, o vídeo tendo feito. E vamos ver aqui então. Para encontrar então o mínimo múltiplo comum entre o 150 e o 88, eu vou colocar eles aqui então, ó, o 150 e o 88. A gente faz aqui a barrinha e vamos começar então a dividir ele pelos números primos, né? A gente vê primeiro se tem algum número aqui que é divisível por 2. E ambos são divisíveis por 2, tanto o 150 quanto o 88, né? Então a gente começa dividindo por 2 e faz, ó, 150 dividido por 2, isso aqui dá 75. Enquanto 88 dividido por 2 dá 44. Bom, o 65, pessoal, não divide mais por 2, né? Mas o 44 sim, então eu vou continuar dividindo ele por 2. Então coloco o 2. Como a gente viu, o 65 não divide por 2, então a gente vai repetir este número. E o 44, ó, dividido por 2, fica 22. O 22 ainda é divisível por 2, né? Então continuo dividindo por 2. O 65 não divide por 2, então a gente vai repetir ele aqui. E o 22 dividido por 2 fica 11. Agora a gente não tem mais nenhum número, pessoal, que é divisível por 2. Porém, o 75, pessoal, é divisível por 5. Então, eu vou dividir ele aqui por 5. 75 dividido por 5
fica 15, ok? E aqui dá 11. O 15 ainda é divisível por 5, então eu coloco 5. Ao dividir, então, 15 por 5, a gente obtém 3. E aqui, 11. Bom, olha só. O 3 é divisível por 3, né? Então eu coloco o 3 aqui e vou dividir. Ó. 3 dividido por 3 fica 1. O 11 não divide por 3, então a gente repete o 11. Então, aqui o 150, pessoal, a gente já conseguiu fazer ele virar 1, né? Falta apenas o 88 vira 1. O 11, pessoal, ele é apenas divisível por 11, que é o número primo, né? Então, 11 dividido por 11 fica 1 também. Então, conseguimos fazer chegar em 1. Agora é só a gente pegar, então, essa lista toda de números aqui, pessoal, e multiplicar todos eles. E ao multiplicarmos aqui, então, pessoal, todos esses números, a gente obtém um número 6.600. Isso quer dizer que o menor múltiplo comum, então, entre o 150 e 88, pessoal, é o número 6.600. Então, está aqui, então, encontrado o mínimo múltiplo comum entre o 150 e 88. E agora, pessoal, deixe nos comentários o que você achou dessa aula. E também, se você tiver alguma dúvida, comenta aí embaixo sua dúvida, pessoal, que eu vou estar te respondendo. E eu posso estar trazendo um vídeo aqui futuramente, respondendo, então, a sua dúvida, tudo bem? Então, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. E nós nos vemos no próximo vídeo. Fui!